Bom dia a todos, pessoal. Mais uma vez a gente passa a viver esse momento muito importante nos nossos primeiros dias de aula, onde a gente vai fazer uma abordagem aqui sobre a sociologia, sua origem, né? Onde tudo inicia. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de salientar a vocês que a cada princípio que a gente for trabalhando dentro do conceito sociológico, agora para o terceiro ano, por ser uma aula de revisão, a gente vai batendo, mastigando o conteúdo para que uma possível dúvida venha a surgir e você pergunte ao professor. Então a gente vai estar vivenciando aqui, pessoal, o surgimento da sociologia, suas origens de fato, e aqui desde já eu faço uma introdução rápida sobre o seu surgimento, onde ela se inicia, mais precisamente lá no século XVIII, com a Revolução Francesa, os movimentos do povo, na verdade, onde houve uma necessidade de estudos mais aprofundados e essa sociologia ela vem trazer essas respostas. A gente vai conhecer também aqui os precursores ou aqueles pensadores que vão dar origem à sociologia, qual é o exemplo do Augusto Comte e o Emile Durkheim. A gente vai vivenciando aqui essa temática, certo? Eu costumo dizer que as aulas do professor Wellington são aulas que você jamais vai esquecer, por mais que você tente, né? Ou então alguma dúvida que fique, é simples de fazer uma pergunta, certo? Até porque até a construção do slide, ela facilita o seu entendimento, ok, pessoal? Antes de mais nada, a pergunta é, o que é sociologia? Né? Por que eu vim me deparar com essa temática tão relevante? Primeiro fator importante que eu preciso anotar. É um estudo do comportamento social, das interações e organizações humanas. Ou seja, ao longo do tempo, ao longo da história, o comportamento da sociedade ela muda, pessoal. Eu disse a vocês em outras aulas que a sociedade ela não é estática, ela não é parada, ela sofre intervenções de forma necessariamente humana, tá? As interações humanas, as organizações humanas são muito importantes até então para a gente compreender esse organismo vivo que é a sociedade. Eu consigo também fazer uma análise social para tentar compreender essa sociedade a partir dos problemas que afetam ou que modificam essa sociedade. E que sociedade eu estou me referindo? A sociedade contemporânea. Essa sociedade contemporânea, terceiro ano, ela vai sofrer transformações no seu dia a dia ou no seu contexto e vai trazer, através dos seus problemas, possíveis modificações. Professor, e o que é que na verdade eu vou identificar como problemas ou modificações que vão afetar diretamente essa sociedade? Primeiro tópico, o aumento dos conflitos étnicos. Quem é que não ouviu falar no jornal, na rede social, sei lá onde for, conflitos étnicos ocorrendo em vários lugares do mundo? E isso vai fazer com que esses problemas necessariamente modifiquem essa sociedade, seja migrando para algum lugar, seja causando fome, seja causando desigualdades sociais, não importa. Esses movimentos são característicos da sociologia. Outro tópico importante, desvio de empregos para país de mão de obra mais barata. Pessoal, isso é muito interessante, porque ocorre muito, por exemplo, nos países subdesenvolvidos. Se vocês fizeram análise desse contexto, desse tópico que o professor está citando aqui, você vai entender o seguinte, que imagine só uma empresa multinacional que se instala no Brasil. Por que ela vem para cá? Na segunda revolução industrial, por exemplo, por que os países do primeiro mundo da Europa e dos Estados Unidos foram investir, por exemplo, na Ásia e na África? Porque lá eles encontravam o quê, professor? Mão de obra barata. Porém, esses empregos aqui, eles vão para lá, né? Porém, vai utilizar essa mão de obra de forma barata, exploratória, e isso vai ser um problema que a sociologia também estuda. Assim como a história, assim como a geografia. Porém, esse é um problema que causa determinado fato que afeta diretamente as transformações da sociedade. Eu tenho também a existência de fortunas instáveis na economia, né? O que significa isso, professor? Existência de fortunas instáveis, né?
Eu tenho, por exemplo, milionários, né, no mundo, e esses milionários eles investem muito em ações ou coisa parecida. Um exemplo clássico de fortunas instáveis, recentemente você deve conhecer, é a do Ike Batista, né, que perdeu toda a sua economia, com problemas também de sonegação, de roubo, enfim, né, mas está a mercê, por exemplo, da Bolsa de Valores ou coisa parecida. E os países também que fazem parte desse processo de fortunas instáveis. Mudança no mercado de trabalho, né? E a gente tem vendo recentemente, com a questão da pandemia, essas situações que têm ocasionado o mercado de trabalho, afetando diretamente os seres humanos no contexto social, causando desigualdade social, a fome, a miséria, enfim. Ao passo de que a gente já se cogita o retorno do auxílio emergencial aí de um novo valor. Eu tenho também a propagação da AIDS, de outras pandemias, e quando se fala em pandemia, a gente pode citar muito bem. A gente pode citar muito bem aqui o nosso caso, né, no mundo, mais precisamente o Brasil, com a questão do coronavírus. A gente tem também a quebra de equilíbrio ecológico, né, que necessariamente a gente tem a questão ambiental que afeta constantemente o equilíbrio ecológico, com as secas, o ano passado a gente teve as secas, com as queimadas que destruíram o meio mundo aí, e continua, né? Agora parou um pouco por conta do foco, agora é a vacina. Mas o ano passado inteiro mostrou bastante essa questão das queimadas e afeta necessariamente o equilíbrio da ecologia do nosso país. Também tem a superpopulação e a fome, ou seja, a gente tem no mundo meio mundo de pessoas que passam fome, e isso ocasiona-se também devido não só à questão do desemprego, mas o aumento da população no mundo. Eu tenho também a redefinição do papel do homem e das mulheres, isso aqui é muito importante no conceito sociológico, a gente vai ver mais para frente, terceiro ano. E a gente já sabe muito bem, discutimos isso ano passado, o papel da mulher e do homem, né? Que esse sexismo ele tem melhorado bastante, né? O homem tem estado mais em casa, cuidando dos filhos também, cuidando do lar, enquanto a mulher vai trabalhar. Mas claro que falta muito e muito mesmo, né? Mas já é um estudo que preocupa a sociologia, e essa sociologia que o professor está mencionando, ela perpassa nessa preocupação aqui que eu estou indicando a você também, ok? O surgimento da sociologia, como eu disse lá atrás, está pautada entre os séculos XVIII e o século XIX, né? Onde que ela se destaca, terceiro ano? Ela vai se destacar com alguns eventos que vão aparecer no cenário da história europeia. E esse destaque aqui, né, que vai se confluenciar, que vai, por exemplo, perpassar, vai desembocar em uma temática que vai levar ao surgimento da sociologia. Professor, você está me dizendo que o término do sistema feudal ocasionou o surgimento da sociologia? Não. Olha o século que eu estou te mostrando, século XVIII e XIX. O término do sistema feudal se dá no século XV, terceiro ano. Eu estou colocando aqui fatores antecedentes, tá? Surgimento da classe de burgueses, que vai surgir aqui agora com o feudalismo. Monarquias absolutistas, que vai dar origem às grandes navegações. Novas formas de governo e pensamento, desafiando o poder das monarquias. Isso vai ser muito importante a partir de agora. As mudanças religiosas nas cidades, no sistema de produção e nas famílias. Essa base anterior é interessante para a gente compreender o quão importante vai ser agora a base para o surgimento da sociologia. As pessoas ficarem quietas com a nova ordem que surgia e começaram a pensar mais sistematicamente sobre o que as mudanças significavam para o futuro. Essa perspectiva de mudança para o futuro, ela vai ser muito interessante a partir do século XV, logo após o final do feudalismo, com as grandes navegações, né? Onde a monarquia absolutista ela volta a surgir com a formação das monarquias nacionais, mas a gente vai ter a partir de agora Inglaterra e França se sentando nesse cenário sociológico, com o poderio, por exemplo, dos monarcas. E o que eu te falava a respeito do surgimento da sociologia, eu tenho como base muito importante aqui, terceiro ano, o racionalismo. É esse racionalismo dentro desse iluminismo aqui que vai dar causa à Revolução Francesa, que a gente vai estar vendo aqui as origens da sociologia. Então eu tenho dentro do pensamento iluminista o Adam Smith, em 1776,
que é justamente alguns anos antes do processo revolucionário americano, alguns anos antes do processo revolucionário americano, mas é só para dizer para vocês que 1776 é o ano da independência dos Estados Unidos, né? E esse ano aqui é muito importante. Então 4 de julho de 1776 é o ano da independência americana. E esse movimento e esse pensamento do Adam Smith, que mencionava o seguinte: as relações entre os indivíduos passam, a partir de agora, a serem reavaliadas de acordo com as mudanças econômicas e políticas. Essas relações aqui, e aqui você deve pensar o seguinte, cara, essa fala parece muito com a fala de Karl Marx. Pois é, essas relações que vai envolver politicamente e economicamente os indivíduos é uma relação de interesses. E essas relações de interesse, pessoal, perpassa pelo pensamento de Marx, onde vai estar presente, só para você lembrar, burgueses versus proletariados. Então essa relação aqui, a partir de agora, ela vai ser muito importante para você perceber o quão a sociedade ela necessita de transformação, ela se transforma a partir de agora através de um pensamento econômico e político também. Então essa análise feita sociologicamente é só para te dizer, terceiro ano, o seguinte, que é na Revolução Francesa que esse movimento sociológico ganha força. É a partir da Revolução Francesa que dá origem à sociologia, né? E por que isso acontece, professor? Porque é a sociedade da França que se une. O terceiro estado é o maior movimento popular da história, tá? Que se une, sociologicamente falando, para tirar de um poder o monarca, para mudar um regime político naquele contexto. E essa sociedade que eu estou lhe mencionando aqui, a gente pode se perguntar da seguinte forma: como a sociedade poderia ser reconstruída a fim de evitar tais eventos cataclísmicos? Não tinha como evitar. Então, a informação dada pelo iluminismo ocasiona aqui o desembocar da Revolução Francesa. Consequentemente, é nesse estudo da Revolução Francesa que vai surgir aqui, terceiro ano, esse indivíduo, Auguste Comte, que vai, em 1798, começar a colocar em prática os estudos sociológicos. É aqui que se entende a origem da sociologia. Professor, então quem é o pai da sociologia? Auguste Comte. É entendível hoje que Auguste Comte é o cara da sociologia, é o pai da sociologia, tá? E é nessa perspectiva, né, analítica do Auguste Comte que a gente vai entender, e o nome dado a essa nova ciência, sociologia, pelo Auguste Comte, a partir de 1798, mostrará, por exemplo, alguns tópicos relevantes que eu vou mostrar para você aqui, tentar me entender, como, por exemplo, seus métodos, os problemas fundamentais da sociedade, e uma tentativa de tentar colocar essa ciência como ciência humana, né? Por que ciência humana, terceiro ano? Porque vai se debruçar sobre as relações humanas dentro da sociedade. O comportamento humano dentro da sociedade. Imagina só, por exemplo, aí o comportamento desses indivíduos na Revolução Francesa tirando o rei do poder. Então é uma preocupação social que se debruçou nesse contexto, mas que hoje serve para a gente analisar diversos fatores, tá? Auguste Comte traz também algumas teorias relevantes, que é o caso do teológico, do metafísico e do positivo. Os três estados estudados por Auguste Comte são relevantes para a gente compreender as relações de religião dentro do contexto sociológico, que é o caso da teologia, do metafísico, que é o entendimento dos indivíduos dentro do contexto social para uma mudança significativa daquela célula social, e do ponto positivo, que é o entendimento da transformação social, onde os indivíduos, por exemplo, não conseguem mais se sentir subjugados ou dominados. Celso Furtado, que é um brasileiro, ele diz o seguinte: só há desenvolvimento, gente, olha isso aqui, só há desenvolvimento
quando o homem se desenvolve. Qual é o raciocínio que a gente tem diante disso? Se não há um desenvolvimento humano no contexto social, não há desenvolvimento. Se não há desenvolvimento dos indivíduos, né? A evolução dos indivíduos na sociedade, não há desenvolvimento. Então, essa perspectiva, o país está se desenvolvendo, tá? Mas os indivíduos estão se desenvolvendo? Não. Então, eu estou indo na contramão da situação. A gente ouve muitos, e o Bolsonaro fala muito que o país está se desenvolvendo, mas e os indivíduos estão se desenvolvendo? Não. Então, sociologicamente falando, só há desenvolvimento, segundo o Celso Furtado, se os indivíduos assim também o estiverem. Essa é uma perspectiva analítica dentro do contexto da sociologia. Eu tenho aqui ainda outra análise do Augusto Comte, onde ele coloca a hierarquia das ciências dentro da sociologia, em relação à sociologia. Então eu tenho a sociologia como a análise social, ele entende, de acordo, claro, ele é sociólogo, né, pessoal, pelo amor de Deus. Então o Augusto Comte entende o seguinte: dentro das ciências, a sociologia ela vem em primeiro lugar. Depois a biologia e a matemática e os demais por último. Essa é uma visão do Augusto Comte, tá, pessoal? Eu tenho também outro pensador, que é o Herbert Spencer, né? E ele traz aqui alguns princípios interessantes, né? Onde entende-se, por ele analisar de forma física, biológica, o contexto social, que os padrões e as relações entre os organismos, e esses organismos que o Spencer se refere, são os indivíduos na sociedade. Esse campo superorgânico, né? Ou seja, esses organismos vivos, esses seres humanos na sociedade, eles têm um poder de domínio do universo, capacidade de transformação. Portanto, toda essa sociedade, ela segue padrões semelhantes. Porém, semelhantes, terceiro ano, não quer dizer igual. Que fique claro, semelhantes não quer dizer igual, mas é muito importante que eu entenda que, segundo Spencer, a sociologia ela tem princípios próprios para se desenvolver. A sociedade ela tem princípios próprios para se desenvolver. E quem são esses princípios próprios? Os organismos vivos na sociedade. Quem são esses organismos vivos? Os indivíduos. Se esse organismo não consegue se desenvolver, consequentemente, essa sociedade ela está doente. É uma análise patológica diante de um não desenvolvimento social, tá? Ele ainda comenta: o que ocorre quando as sociedades crescem e se tornam mais complexas, né? O que acontece quando, por exemplo, a gente tem de Rio Real, há 20 anos atrás, era pequena, né, e não tinha tantos problemas sociais. Se você fizer uma análise hoje de Rio Real, com quase 42 mil habitantes, você vai perceber que ela traz aí um meio mundo de problemas. O que acontece aqui? O que acontece quando a sociedade, elas crescem bastante, se tornando mais complexas? Aí tem uma série de fatores. Ora, ao mesmo tempo que essa sociedade, terceiro, ela tem funções chaves a desenvolver, e que funções chaves são essas? Cuidar da saúde, cuidar da segurança, cuidar da educação, entendeu? Porém, vários padrões agora surgem junto com essa sociedade, como a violência, como a fome, como a miséria. À medida que a complexidade evolui também as responsabilidades do Estado e os problemas sociais. E ele cita aqui o seguinte: de ordem operacional, eu tenho produção e reprodução; de ordem distribuidora, fluxo de matérias e informações; da terceira ordem reguladora, concentração de poder para coordenar e controlar. Isso aqui é interessante porque a sociedade, diante de uma complexidade de crescimento, ela precisa necessariamente, terceiro ano, se organizar para que ela evolua. Esse é o entendimento do Spencer. O outro cara que alia-se ao Augusto Comte é o Émile Durkheim. Todo entendimento aqui da sociologia, pessoal, são os dois mais importantes seres da sociologia: o Augusto Comte e o Émile Durkheim. Professor, ele também se pauta no pensamento francês, diante daquela sociedade lá que derrubar o rei, e entende-se o seguinte: olha só,
Reconhece que o sistema de símbolos culturais são uma base importante para a integração da sociedade. Ou seja, pessoal, ele entende que a cultura é um meio de transformação social. A partir do momento que esse indivíduo não consegue articular a sua própria cultura entre si, eu não consigo, por exemplo, evoluir intelectualmente falando, filosoficamente falando, tá? E isso passa agora a entrar num oposto que podemos citar, por exemplo, ou dizer, as sociedades simples e as sociedades complexas. As sociedades complexas, já disse a vocês lá atrás, o que o Spencer pensava. Né? Essa distinção entre sociedades simples e sociedades complexas vai ser muito importante a partir de agora para a gente perceber o que cada um apresenta, né? Quais são as dificuldades aqui, quais são os fatores de ordem interna e o que faz com que essa sociedade evolua. Tá? Eu tenho também o Karl Marx, né? Que é um dos grandes nomes da sociologia. E o foco do Karl Marx, pessoal, apesar de também estar dentro ligado à sociologia, é o entendimento ligado ao capitalismo. E esse capitalismo proposto por Marx, ele está pautado na ordem econômica, né? O que se destaca em relação à sociologia, em relação à questão humana no Karl Marx? O materialismo histórico e dialético. Esse materialismo histórico e dialético, para Marx, é o entendimento, e eu vou aqui de novo repetir para vocês, que vai envolver um negócio conhecido como luta de classe. Essa luta de classes é proposta por Karl Marx como os indivíduos em sociedade, pessoal, eles estão o tempo todo buscando o seu próprio meio de sobrevivência partindo das lutas de classe. E aqui o que ele entende, o que é que o Marx entende no conceito da sociologia? As épocas históricas são construídas em torno de um tipo específico de produção econômica. Ele refere-se que a sociedade, ao longo do tempo, ela tem um marco econômico a ser narrado, assim como a Revolução Industrial, assim como a Revolução Francesa, assim como a Primeira Guerra Mundial, enfim, tudo aquilo vai estar pautado no marco histórico, no marco econômico. Ele cita ainda que em relação ao capitalismo, a teoria do conflito, a organização social revela desigualdades que levam ao conflito. Essas desigualdades, como eu falava antes, como a fome, a miséria, desemprego, enfim, elas que detêm e controlam os meios de produção. De novo, repito, burgueses versus proletariado. Né? E vai aqui, a partir de agora, instituir o controle do seu poder, no caso os burgueses, e também da sua ideologia. Isso é importante, porque isso vai desembocar esse estudo do socialismo ao longo da história. Eu tenho também o Max Weber, né? Onde ele coloca que dentro da sociedade eu tenho uma desigualdade multidimensional, né? E essa desigualdade multidimensional, terceiro ano, ela não está necessariamente baseada na economia, tá? No entanto, o que ele cita, o que é que o Weber diz? Que essa desigualdade ela vem de uma perspectiva histórica, né? Mas que não necessariamente é o fator econômico que tem provocado desigualdade. Eu tenho desigualdade cultural, desigualdade na política, desigualdade... Mas você pode viramente dizer assim, professor, mas eu discordo do Weber, né? Para que eu chegue na desigualdade cultural, na desigualdade política, na desigualdade educacional, vou voltar tendo que me redimir à questão econômica. Eu também penso dessa forma, como você deve ter pensado aí. Mas as condições, por exemplo, que o Weber coloca aqui, é que não estão necessariamente ou exclusivamente baseadas na questão econômica, tá? O conflito que vai haver entre essas classes, entre esses grupos aqui, vai também ser pautado em condições históricas. Pessoal, a gente conclui aqui essa aula sobre da questão de sociologia e qualquer dúvida, qualquer ponderação, coloca aí para gente discutir com o professor, ok? Um abraço a todos.